No sertão árido do Nordeste brasileiro, durante os anos 1920, as pequenas cidades viviam sob a constante ameaça dos cangaceiros. Esses bandos, liderados por figuras como Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, eram sinônimo de medo e violência. Porém, em meio a essa realidade dura, histórias surpreendentes emergiam, revelando a complexidade humana até mesmo entre aqueles considerados fora da lei. Em uma tarde escaldante, enquanto o sol lançava seus raios impiedosos sobre a Caatinga, a pequena cidade de São Bento do Norte seguia sua rotina pacata. As crianças corriam descalças pelas ruas de terra batida, os idosos conversavam nas calçadas sombreadas, e os comerciantes atendiam seus poucos clientes. Ninguém poderia imaginar que, além das serras, os olhos atentos de Lampião e seu bando observavam cada movimento. Lampião, conhecido por sua astúcia e liderança implacável, havia planejado meticulosamente o ataque àquela cidade. Seu objetivo era claro: obter recursos para sustentar seu grupo e reafirmar sua autoridade na região. Contudo, ao contrário de outras investidas marcadas por violência indiscriminada, desta vez Lampião tomou uma decisão inusitada: pouparia crianças e idosos. Essa escolha não era fruto de compaixão, mas de uma estratégia calculada para evitar revoltas futuras e manter uma certa honra entre os sertanejos. Ao cair da noite, o silêncio habitual de São Bento do Norte foi rompido pelo trotar sincronizado dos cavalos. As portas das casas se fecharam rapidamente, e o medo se espalhou como um vento gélido. Os cangaceiros, com suas roupas de couro adornadas e armados até os dentes, adentraram a cidade com passos firmes. Lampião, à frente, carregava nos olhos a chama de quem já havia visto e causado muita dor. Dirigindo-se à praça central, Lampião ordenou que todos os adultos se reunissem ali. Com uma voz que ecoava a autoridade, anunciou que nenhum mal seria feito às crianças e aos idosos, desde que suas exigências fossem atendidas sem resistência. O alívio misturado ao pavor era visível nos rostos dos habitantes. Ninguém ousou desafiar o rei do cangaço. Os cangaceiros então iniciaram o saque. Foram às casas dos comerciantes, recolheram dinheiro, joias e mantimentos. Apesar do roubo, cumpriram a promessa de não ferir os mais vulneráveis. As crianças, embora assustadas, observavam tudo com olhos curiosos, enquanto os idosos rezavam baixinho, agradecendo por suas vidas serem poupadas. Após recolherem o que desejavam, Lampião e seu bando montaram em seus cavalos. Antes de partirem, o líder fez questão de reforçar que haviam demonstrado misericórdia, esperando que a cidade reconhecesse isso. Com essa última palavra, desapareceram na escuridão da noite, deixando para trás uma população abalada, mas ilesa. Essa incursão de Lampião em São Bento do Norte tornou-se uma lenda local. Uma história que, embora marcada pelo crime, também revelou uma faceta inesperada do cangaço: a capacidade de, mesmo em meio à brutalidade, exercer um código de conduta próprio, onde a violência podia ser dosada conforme os interesses e estratégias do momento. No entanto, é importante destacar que, apesar desse episódio específico, o cangaço foi responsável por inúmeras atrocidades e sofrimentos no sertão nordestino. Lampião, embora visto por alguns como uma espécie de Robin Hood, era também um homem que espalhava o terror por onde passava. Sua história é um reflexo das complexidades sociais e econômicas de uma época em que a lei muitas vezes era substituída pela força e pela sobrevivência. Assim, a história de São Bento do Norte permanece como um testemunho de um tempo em que o bem e o mal se entrelaçavam de maneiras inesperadas, e onde até mesmo os mais temidos cangaceiros podiam, por razões próprias, mostrar uma sombra de misericórdia. O dia seguinte amanheceu silencioso em São Bento do Norte. O medo ainda pairava no ar, e os moradores começavam a sair de suas casas cautelosamente, verificando os estragos deixados pelo bando. As lojas estavam saqueadas, as prateleiras vazias, e os cofres dos comerciantes revirados. Apesar da perda material, muitos ainda tentavam entender o que havia acontecido. Na igreja, o padre Elias reuniu os fiéis para uma oração, agradecendo pela vida dos que permaneceram. Mas nem todos estavam aliviados. Alguns homens,
Humilhados por terem sido desarmados e roubados, sentiam a raiva crescendo dentro de si. Entre eles, o coronel Bento Araújo, um fazendeiro influente da região, que jurou vingança. "Isso não vai ficar assim", bradou, batendo a bengala no chão da praça. "Chamarei reforços. Mandarei um recado para a Volante." A Volante era a tropa policial criada pelo governo para caçar os cangaceiros, e Bento Araújo sabia que, se conseguisse convencer os soldados de que havia uma chance de emboscá-los, talvez pudessem reaver o que foi levado. Mas Lampião era astuto e raramente ficava muito tempo no mesmo lugar. Enquanto a cidade tentava se reerguer, no meio da Caatinga, o bando acampava próximo a um riacho seco. Os homens estavam satisfeitos com o saque, rindo e contando vantagens sobre o que haviam conseguido. Mas Lampião mantinha-se em silêncio, observando o horizonte. "Capitão, tá preocupado?" perguntou o Corisco, seu fiel aliado. "Sempre estou. Esse silêncio me incomoda." Lampião sabia que ataques como aquele poderiam gerar represálias. E a Volante nunca estava longe demais. Ele ordenou que o grupo levantasse acampamento antes do nascer do sol, movendo-se para um local mais seguro nas serras. O coronel Bento Araújo, enquanto isso, conseguiu reunir alguns homens armados e partiu ao amanhecer em direção às tropas da Volante. No quartel da cidade vizinha, encontrou o tenente Laurindo, um homem de feições duras, já calejado na guerra contra os cangaceiros. "Sei onde eles estão", disse Bento, ainda ofegante. "Mas temos que agir rápido." Laurindo não perdeu tempo. Montou uma patrulha, junto com os jagunços do coronel. Partiu rumo ao último paradeiro do bando. Lampião, porém, conhecia bem o sertão. Enquanto a tropa marchava pelo caminho mais óbvio, ele e seus homens já haviam dobrado uma trilha estreita entre os rochedos, sumindo no labirinto natural da Caatinga. Quando a Volante chegou ao local do antigo acampamento, encontrou apenas restos de fogueira e rastros que desapareciam na terra seca. O tenente Laurindo rangeu os dentes. "Malditos! Sempre um passo à frente." Mas ele não desistiria tão fácil. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, os caminhos do sertão trariam Lampião de volta para mais um confronto. E naquele dia, ele estaria esperando. Enquanto isso, no alto da serra, Lampião olhava para a paisagem árida à sua frente e sorriu de canto de boca. Mais um dia no sertão, mais uma vitória. E assim, o bando seguiu seu caminho, deixando para trás mais uma cidade marcada pelo rastro de sua lenda. O vento seco cortava o topo da serra enquanto Lampião ajeitava o rifle no ombro e fitava o horizonte com seu olhar afiado. O sertão era sua casa, e ele sabia que cada dia que passava sem um confronto era um dia a mais de vantagem sobre seus perseguidores. "Capitão, e agora?" perguntou Zé Sereno, ajeitando o chapéu de couro enfeitado com moedas. Lampião permaneceu em silêncio por um instante, ouvindo apenas o som das folhas secas balançando ao vento. Ele conhecia bem a natureza da Volante. Eles não desistiriam tão fácil. "Agora seguimos em frente. A Volante pode até saber onde estivemos, mas nunca saberá onde estaremos. O bando desmontou o acampamento rapidamente." Cada homem sabia seu papel, não deixando rastros óbvios. Eles cavalgariam pela madrugada, aproveitando a escuridão para despistar qualquer perseguidor. Do outro lado do sertão, o tenente Laurindo mastigava um pedaço de fumo enquanto analisava o chão. Ele não era um homem de desistir fácil. Sabia que Lampião estava sempre um passo à frente, mas também sabia que o cangaceiro tinha um padrão. "Eles precisam de mantimentos", murmurou para si mesmo. Se não podiam cercar Lampião, poderiam estrangular suas rotas de suprimentos. Laurindo deu ordem para que destacamentos menores fossem enviados às vilas próximas. Cada cidade sob suspeita de auxiliar o cangaço seria vigiada. Lampião, por sua vez, já havia previsto esse movimento. Ele decidiu que não arriscaria passar por cidades conhecidas. Em vez disso, conduziu o bando a um pequeno vilarejo afastado, longe das estradas principais. O local parecia promissor. Um punhado de casas humildes, um pequeno armazém e um curral com algumas cabeças de gado. A chegada do bando foi discreta. Eles entraram no vilarejo como viajantes comuns, deixando as armas parcialmente escondidas, mas sem baixar a guarda.
No armazém, um velho dono de bar chamado Amâncio os reconheceu de imediato. Seu rosto empalideceu, mas manteve a compostura. "O que vai ser, senhores?" Lampião sorriu. "Só precisamos de mantimentos. Pagamos pelo que levamos." A frase pegou o velho de surpresa. O cangaço, afinal, era mais conhecido por saques do que por compras. Mas Amâncio sabia que negar algo a Lampião poderia ser pior do que entregar de graça. Ele começou a encher sacos com farinha, charque e rapadura, enquanto os cangaceiros mantinham o ambiente sob controle. O velho tentou se manter neutro, mas sua respiração pesada denunciava o medo. Lampião percebeu. "Fique tranquilo, seu Amâncio. Não somos homens de atacar quem nos trata bem." No entanto, algo no olhar do comerciante deixou Lampião alerta. Era como se o velho tentasse esconder algo. E então ele viu uma gota de suor escorrendo da testa de Amâncio, um tremor sutil na mão ao entregar um saco de mantimentos. Lampião se virou para os homens. "Montem nos cavalos. Agora." O bando obedeceu, de imediato, recolhendo os suprimentos rapidamente. No mesmo instante, um grito ecoou na entrada do vilarejo. "É a Volante!" Tiros cortaram o silêncio da noite, estalando contra as paredes de barro das casas. O bando reagiu no mesmo instante, sacando armas e atirando de volta. Lampião puxou a pistola e disparou contra a sombra de um soldado que tentava avançar. A emboscada estava armada. O velho Amâncio havia sido coagido a segurar Lampião ali tempo suficiente para a Volante chegar. Lampião percebeu que estavam cercados, mas não perderia tempo em uma luta sem saída. Ele puxou a rédea do cavalo e gritou para o grupo: "Para o mato! Agora!" Os cangaceiros dispararam tiros de cobertura enquanto fugiam em disparada, cavalgando para fora da vila, desviando dos disparos que vinham de todos os lados. A Volante tentou segui-los, mas Lampião já havia memorizado a única rota de fuga possível. As balas cortavam o ar, atingindo árvores e levantando poeira. O coração de cada cangaceiro batia como um tambor descompassado. Mas Lampião não desacelerou. Ele conhecia o terreno e sabia que, uma vez na mata fechada, a Volante perderia o rastro. E assim, com o som dos tiros se dissipando na distância, o bando sumiu na escuridão da caatinga mais uma vez. No vilarejo, o tenente Laurindo rangia os dentes. Mais uma vez, Lampião escapara. Mais uma vez, o rei do cangaço provaria que sua lenda era maior que qualquer emboscada.